Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD. Hoje, pela infinita misericórdia de nosso Senhor, para a glória do nome do nosso Salvador, iniciaremos o primeiro trimestre de 2025 na classe de adultos, estudando lições preciosíssimas que tem como tema geral, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. De forma bem específica, a lição de número 1 fala sobre o seguinte tema: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Lição de número 1 para o dia 5 de janeiro de 2025, repito, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Judas, versículo de número 3, que diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A leitura bíblica em classe, o texto base para esta lição, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 ao 31, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15, e segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 3. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do texto sagrado, que diz o seguinte: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Capítulo 3, versículo 15 da primeira carta do apóstolo Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, está escrito: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A palavra-chave para a lição de hoje é heresia. Então fiquemos alertas, estejamos atentos, pois certamente neste trimestre iremos aprender muito para a glória do nome de Jesus. Na introdução já queremos destacar, queridos irmãos, heresias são
crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os princípios doutrinários bíblico-cristãos. Essas heresias, nesta nossa atualidade, elas são as mesmas da antiguidade, porém, com uma nova roupagem, que foram rejeitadas. Tais heresias foram rejeitadas pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. Neste trimestre, de forma bem prática e objetiva, queremos destacar como objetivo principal, nestas 13 lições, a necessidade de evidenciarmos o referencial doutrinário da fé cristã, levando a Igreja de Cristo, levando a Igreja de Deus, os cristãos de uma forma em geral, a reconhecer as heresias, bem como os muni-los com as armas espirituais para resistirem esse mal, defendendo a fé cristã de maneira eficaz e poderosa. Seguindo a proposta da lição, que dividida está em 3 tópicos. No primeiro tópico já queremos destacar as ameaças dos lobos vorazes. No primeiro subtópico, o comentarista diz os cuidados, fala sobre os cuidados pastorais, tomando como premissa o que está no versículo de número 28 do capítulo 20 desta lição, que serviu como base. Versículo 28 está escrito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui, meus amados irmãos, destacamos a palavra bispos, que em algumas outras versões podem apresentar como anciãos ou presbíteros. Semelhantemente, da mesma forma que está no capítulo de número 20, versículo 17 de Atos dos Apóstolos, bispos aqui se refere aos pastores, que, como ora acabamos de ler no versículo de número 28, foram constituídos pelo próprio Espírito Santo com uma finalidade, com um objetivo, para apacentarem a igreja de Deus, o rebanho de Deus. O Novo Testamento, ele emprega essa metáfora entre pastor e igreja, pastor, líder e as ovelhas. O Novo Testamento emprega essa metáfora evidenciando o relacionamento entre o pastor e o rebanho de Deus e a igreja de Deus. Ao pensarmos nessa relação metafórica entre pastor e ovelha, pastor e rebanho, logo se faz necessário destacar que o pastor, ele tem como funções principais alimentar, guiar e proteger o rebanho. Se não vejamos o que está escrito em Lucas capítulo 15, versículos 4, 5 e 6. Assim está escrito o texto sagrado: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a ovelha perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. Percebamos que aqui a figura do pastor não observa os obstáculos nem as dificuldades, mas sai em busca da ovelha que estava perdida.
Lembro-lhes que as ovelhas são animais dóceis e facilmente vulneráveis aos seus predadores. Mas o pastor, ele não está preocupado com os desafios que ele vai encontrar. A única preocupação é encontrar a sua ovelha perdida para trazê-la para o seu redil. E neste todo percurso, repito, durante toda a sua vida, ele vai alimentar, guiar e proteger. Alimentar. Nós sabemos muito claramente que no contexto do povo de Israel, sobretudo na época de Jesus, os pastores precisavam às vezes percorrer longas distâncias para levar as suas ovelhas até um lugar onde houvesse alimento suficiente para elas. Ademais, além disso, ele precisava guiá-las, conduzi-las em segurança. Ao conduzi-las, ao guiá-las até os pastos verdejantes, até onde houvesse águas tranquilas, ele sabia que poderia encontrar lobos, ele sabia que poderia encontrar ladrões, por isso que ele estava sempre preparado para protegê-las, se preciso fosse. Ele estava disposto a dar a vida por suas ovelhas. A exortação do apóstolo fica clara aos líderes da igreja que devem proteger os irmãos e as irmãs, as ovelhas das heresias e guiar todos na verdade genuína do Santo Evangelho. Olha que função extraordinária e importante: guiar as ovelhas nas verdades genuínas do Evangelho. No segundo subtópico, ele vai destacar aqui a expressão utilizada pelo apóstolo depois da minha partida. Pensando assim, essa expressão não apenas se refere à morte do apóstolo Paulo, mas também ao avanço dos hereges, consequentemente das heresias no seio da igreja. Paulo usa uma linguagem metafórica, identificando os falsos ensinadores, os falsos doutrinadores como lobos cruéis ou lobos vorazes. Tenhamos cuidado. Estes lobos cruéis e vorazes estão no seio, no meio da igreja. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 19 ao 21, ele vai, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, também mostrar que a presença do verdadeiro ensino não impedirá a manifestação dos falsos mestres dentro da igreja. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo, no meio do povo, falsos profetas e falsos mestres. Ora, estes falsos que estavam lá ainda têm seus discípulos nos dias de hoje. Por isso que precisamos ter cuidado, queridos irmãos. Precisamos estar atentos, sempre considerando isso. Devemos ouvir única e exclusivamente homens e mulheres que tenham compromisso com as verdades do Santo Evangelho. No terceiro subtópico, o apóstolo aqui, o comentarista da lição, melhor dizendo, ele vai apresentar a origem dos falsos mestres. 2 pontos merecem destaques aqui neste terceiro subtópico. Primeiro, é que os lobos vorazes, eles surgem da própria igreja,
na própria igreja. O apóstolo Paulo vai dizer: dentre vós mesmos. Segundo ponto a ser considerado é que eles se levantarão, disse ele, se levantarão homens que falarão coisas perversas. Chama a sua atenção para a palavra perversas, que poderemos aqui facilmente substituí-la por coisas pervertidas, distorcidas, deturpadas. Sim, os falsos mestres, os falsos ensinadores fazem uso da própria palavra de Deus, só que de maneira pervertida, distorcida, deturpada. Com qual finalidade? Atraírem para si os discípulos. Aliás, os discípulos destes falsos mestres, como já destaquei anteriormente, volto a frisar, estão espalhados, infelizmente, no meio de nós, entre nós, no seio da igreja. Entre eles estão os que se posicionam acima das sagradas escrituras, que chegam a afirmar que as escrituras devem ser corrigidas. Lê do engano. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é infalível e imutável e igualmente inerrante. Ela não precisa ser atualizada. Estes consideram seus discursos modernos, enquanto que a mensagem bíblica para eles está desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Olha o que Paulo falou escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, na sua segunda carta, nos versículos 11, ou melhor, capítulo 11, versículos 13 ao versículo 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O apóstolo Paulo já destacou, queridos irmãos, estes se transfiguram, deturpam a palavra para atraírem a atenção da multidão, para conseguirem seguidores, mas não têm compromisso com as verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Destes devemos correr, mesmo que eles atraiam multidões, mesmo que eles conquistem e arrebatem aplausos das multidões. Nosso compromisso não é com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os falsos ensinadores. O nosso compromisso é com a verdade da palavra do nosso Deus. Logo, ao observarmos todo esse contexto, essa inserção de falsos mestres no nosso meio, isso apenas aumenta a nossa obrigação, a nossa responsabilidade de averiguarmos e estudarmos cada vez mais as Sagradas Escrituras, sobretudo estudarmos uma disciplina fundamental chamada de apologética, para que possamos defender a nossa fé e orientar os nossos irmãos de maneira eficaz e poderosa, segundo as Sagradas Escrituras. No segundo tópico da lição, nós queremos logo então destacar o que é, portanto, apologética. Percebamos que o apóstolo Pedro, no capítulo de número 3 e no versículo de número 15, ele falou: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança
que há em vós. Este responder implica defender a nossa fé. E o comentarista já vai pontuar dizendo: apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de seus fundamentos doutrinários. Deriva do termo grego apologia, que significa defesa, resposta. O termo grego traduzido na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, por responder em preparados para responder com mansidão, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa, sempre preparados para defender a nossa fé. A Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar assim: sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo ele é racional. Os dados da relação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Logo, Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. É racional, é explicável. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, corpo, alma e espírito, corpo, emoções e intelecto. No segundo subtópico, ele vai destacar aqui a que defesa Pedro está se referindo no versículo 16 que nós acabamos de ler. Aqui nesse texto nós temos dois posicionamentos. Primeiro, há quem defenda ou quem argumente que essa defesa apresentada por Pedro seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação, tanto formal como informal, nos livros de Atos, capítulo 22, versículo 1, capítulo 25, versículo 16, bem como na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 3. Contudo, outros autores, outros teólogos acreditam que aqui na carta de Pedro não seja este o caso. A preocupação do apóstolo Pedro aqui é posicionar-se em defesa da fé cristã. Mais do que nunca, a Igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que tenham comprometimento em estudar as Sagradas Escrituras e defendê-las diante de todo o sistema mundano que se opõe à Igreja de Cristo. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, a verdade é que o texto não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, capítulos 26 de Atos, versículos 24 e 25, e de Agripa, na mesma audiência, nos versículos 27 e 29. No terceiro subtópico da lição, do segundo tópico, o comentarista vai fazer-nos uma pergunta: por que devemos combater as heresias? Na verdade, nós temos uma diversidade de respostas para esta pergunta. Mas vejamos, em primeiro lugar, precisamos combater as heresias para defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-las biblicamente. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma até inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras que buscam servir a Deus e precisam conhecer
a sua santa e poderosa palavra. Ademais, outras razões que podemos pontuar por qual razão precisamos defender ou a nossa fé e combater as heresias, também podemos destacar aqui para proteger a igreja contra o erro. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, instrui que os líderes da igreja devem manter uma doutrina pura. Glória a Deus. Olha que expressão, irmãos. O apóstolo Paulo, ele instruiu a Timóteo, e a mesma instrução serve para a liderança da igreja de hoje. O líder precisa instruir a igreja através de uma doutrina pura para proteger a igreja de falsas ideias que possam corromper a fé. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele escreveu: mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse versículo alerta para a inevitabilidade das heresias nos últimos tempos, mas também nos desafia a estarmos vigilantes para não nos afastarmos da fé cristã autêntica. Além do mais, devemos literalmente, queridos irmãos, combater as heresias para manter a pureza doutrinária da vida cristã. Também devemos combater as heresias para manter a unidade da fé cristã. Dentre tantas outras razões, também para guardar a verdade do Santo Evangelho. João, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20, disse: se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem o saudeis. Glória a Deus. Glória a Deus. Devemos também combater essas heresias infames para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Principalmente, eu vou repetir mais uma vez esse subtópico aqui, meus irmãos, os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. O êxito dessa luta, desses combates todos, é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Para defendermos a nossa fé, precisamos estar firmados, fundamentados nas Sagradas Escrituras e dominados, controlados pela pessoa bendita do nosso amigo Espírito Santo. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico desta lição: o que são heresias? Afinal, serão 3 meses falando sobre as heresias, combatendo essas heresias. Logo, precisamos saber o que são heresias. No primeiro subtópico, nós destacamos aqui seitas e heresias. A palavra aireses no Novo Testamento é traduzida como seita e heresias. Isso baseando-nos em Atos capítulo 1, versículo 17, Atos 15, versículo 5, Atos 24, versículo 15, versículo 5, perdão, e 1 Coríntios capítulo 11, 19, Gálatas capítulo 5, versículo 20, segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 1. É verdade, convenhamos, que o cristianismo também foi chamado de seita, mas essa expressão foi atribuída no primeiro século por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele, e viam apenas o cristianismo como uma ramificação, saindo do judaísmo, por isso que chamaram o cristianismo de seita. Mas a palavra seita, ela é usada para designar as religiões heterodoxas. E o que são religiões heterodoxas? A palavra heterodoxas vem de heterodoxia, e eu chamo a sua atenção para a definição, para a compreensão desse termo. A heterodoxia
é um termo utilizado para descrever uma abordagem ou crença que difere das normas estabelecidas ou aceitas em determinado campo de estudo ou sistema de pensamento ou religioso. No contexto da teologia e do conhecimento bíblico, a heterodoxia refere-se a ideias, interpretações ou doutrinas que não estão de acordo com os ensinamentos tradicionais ou ortodoxos da religião. No segundo subtópico do terceiro tópico, nós destacamos, portanto, aqui um outro vocábulo de origem também grega, a airesis. O que significa airesis no Novo Testamento? Esse vocábulo aparece com sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Por exemplo, os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, conforme nós podemos verificar em Atos 5, versículo 17, Atos 26, versículo de número 5. E a versão bíblica Nova Almeida Atualizada traduz a palavra aireses por partido, outras vão chamar de facção. Sobre isso, Paulo adverte para que não haja jamais no meio da igreja divisões, aireses, facções, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensões. Mais uma vez, repito, Paulo condena veementemente as inovações doutrinárias que causem divisão e dissensão no meio da igreja. E assim chegamos ao terceiro e último subtópico, heresias de perdição. Também igualmente baseados na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. É nessa passagem que a palavra aireses apresenta o sentido de erro doutrinário, ou seja, heresia propriamente dita, como nós conhecemos nos dias de hoje. As heresias, elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a pontos essenciais e fundamentais da nossa fé. Por exemplo, as heresias refutam e combatem a doutrina da Trindade. Sobre o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, no que diz respeito ao ser humano no tocante à natureza, pecado, salvação, origem e destino. Ela também vai distorcer os preceitos bíblicos teológicos relacionados a anjos, a igreja e principalmente as sagradas escrituras. E um dos erros mais gritantes é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois ao anularem ou ao colocarem em xeque, em dúvida, a pessoa bendita do nosso Salvador, do nosso Deus, do Espírito Santo e das Sagradas Escrituras, eles querem abalar, comprometer a base da fé cristã. E nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Cristo, o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras são pontos basilares da nossa fé. Aliás, se pararmos para pensar que eles vão comprometer a pessoa de Cristo, apresentá-lo como não sendo Salvador, ora, o que seria de nós? O que seria do cristianismo? Mas nós continuamos afirmando que Jesus, ele é Deus.
e não há salvação em nenhum outro além do nosso próprio Jesus. Ele mesmo afirmou, João capítulo 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro afirmou veementemente que em nenhum outro nome há salvação, em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Sim, seremos salvos somente através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, nós finalizamos esta lição, encerramos com esta conclusão, afirmando peremptoriamente, definitivamente, o combate às heresias não é apenas uma questão de proteger a doutrina correta, mas de preservar a integridade da fé cristã e da vida espiritual dos cristãos. A verdade revelada em Cristo deve ser defendida com coragem, para que a igreja continue sendo um testemunho fiel da salvação, encontrada somente em Cristo Jesus, e para que as almas não se desviem em direções perigosas que possam levar à destruição espiritual. Como cristãos, como servos de Deus, nosso dever, portanto, é sermos zelosos pela verdade, vivermos de acordo com a verdade e, quando necessário, refutarmos e corrigirmos o erro com paciência e amor, sempre com o objetivo de edificar a igreja e alcançar os corações para o nosso amado Cristo Jesus. Desta forma, nós finalizamos esta aula, mas já te convidando, firmando o nosso próximo encontro, lição de número 2. Somos cristãos. Deus te abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor e até a próxima.